A paz do Senhor, povo de Deus, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre cada um de vós. Me chamo Israel Lucas, servimos ao Senhor como pastor auxiliar aqui na cidade de Caxias, na Igreja Assembleia de Deus, presidida pelo mendigno pastor Caetano Jorge Soares. Para a honra e glória do Senhor, o auxiliamos em uma das áreas de trabalho aqui em Caxias, cuidando de uma igreja local, pastoreando pessoas e pregando a palavra do Senhor. Neste momento, dentro da oportunidade, nós iremos dar continuidade nas ministrações da Escola Bíblica Dominical, a última revista desse ano de 2023, que tem como título geral Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Interessante que esta lição, com 14 lições aqui apresentadas, já chegamos finalmente na lição de número 12, e ela tem como tema que norteia a lição 12, que será ministrada no dia 17 de dezembro de 2023, o modelo de missões da Igreja de Antioquia. Olha como é importante entendermos aqui alguns aspectos históricos, O modelo de missões da Igreja de Antioquia. Texto áureo, Atos capítulo 13, verso 2, que diz assim: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Esse é o texto áureo. Verdade prática, a ação do Espírito Santo é a garantia de sucesso de toda a obra missionária. É uma verdade que já chegamos a essa conclusão na leitura das lições passadas, com os estudos que nós já tivemos juntos. Nós sabemos que o sucesso de uma obra missionária ela é evidenciada quando o Espírito Santo é aquele que guia como um agente pelo qual as coisas acontecem. A ação do Espírito Santo, de fato, é a garantia do sucesso da obra missionária. Os queridos e amados professores que nos acompanham sabem que nós não iremos ministrar os pormenores da lição. O querido professor tem acesso ao livro de apoio e outras literaturas que já fazem isso. Nós iremos basicamente aprofundar no contexto histórico da cidade. Vou falar para vocês a respeito da fundação, falar um pouco também a respeito de algumas características importantes a serem destacadas, e bem como alguns traços aí que delineiam a lição de número 12 da Escola Bíblica Dominical, revista de adultos, ok? Primeiro, eu quero lhes indicar essa obra, tá bom? O Dicionário Bíblico de Becker. Ele é muito bom, esse dicionário, porque ele norteia-nos em relação a vários aspectos contextuais, históricos, geográficos, econômicos, políticos, religiosos e por aí vai. Esse dicionário ele traça algumas características que às vezes não são encontradas na literatura que é colocada à disposição nas revistas da Escola Bíblica Dominical. É uma indicação bibliográfica. O querido professor tem que ter essas obras, um comentário bíblico, tem que ter um dicionário, para quando tivermos a oportunidade de ministrar alguma coisa, características espirituais de uma cidade, de missionários que passaram por lá, você ter acesso fácil a essas informações. Isso facilita muito a tua pesquisa. Por que é importante isso? Nós sabemos que a Bíblia ela é norteada dentro de um tempo, espaço, local, delimitado por várias razões, jurisdicionais, políticas, conquistas de imperadores e por aí vai. Jerusalém, aquela região ali entre África e Ásia, ela sempre esteve no centro do palco das atenções no que se refere à historicidade bíblica, o plano da redenção. Ali é um ponto crucial. Nós estamos observando até hoje, no século XXI, que aquele setor ali, servindo como ponto nevrálgico, de dois grandes continentes, servindo de passagem aí para muitas rotas comerciais, tem o seu valor, tem a sua importância. Mas quando olhamos para o Antigo Testamento, e isso permeia o período interbíblico e Novo Testamento, isso já acontecia muitos anos atrás. Então, os aspectos geográficos que destacam uma cidade, elas são de grande importância para o entendimento de muitas razões teológicas que nós encontramos na Bíblia Sagrada. Por exemplo, a cidade de Corinto, onde o apóstolo Paulo escreve 4 cartas, temos acesso a 2 delas, que é 1ª e 2ª aos Coríntios, que na verdade é a primeira, e a segunda é a 4ª carta, a última carta. Entre essas tivemos uma anterior e uma entre as duas que nós temos no cânon do Novo Testamento. Mas é importante destacar isso, queridos professores, porque é interessante, porque nós entendendo o contexto histórico, político, social,
as religiões de mistério que permeiam essa cidade, facilita muitas compreensões e passagens, né, hermeneuticamente falando, para serem esclarecidas e tidas como contextuais e biblicamente plausíveis, né? Então é interessante contextualizar, entender o que está por trás, os destinatários, o autor, o porquê, a ocasião, o propósito, os principais personagens, as principais doutrinas, traços do caráter de Deus exarados aqui no livro em questão. E Antioquia é uma dessas cidades. É importante nós entendermos esses aspectos, né? Não apenas Antioquia, mas a Tessalônica, a própria Roma, Jerusalém nem se fala, entre outras cidades, a Galácia e por aí vai. Antioquia tem a sua importância, né? Difere-se da Pisídia, mas nós vamos perceber que dali partiu as viagens missionárias do maior apóstolo, né? O apóstolo Paulo, que fez 3 grandes viagens missionárias, alguns dizem até 4, entre as cartas que ele escreve a Timóteo, quando ele foi liberto da primeira prisão em Roma, e com isso, logo solto, a perseguição por Nero foi crescente naquela região em Roma, e com isso foi preso Paulo, preso o apóstolo Pedro, e com isso um crucificado e outro decapitado. Isso tudo é registrado pela história. Mas é importante notarmos porque a cronologia, ela nos dá guarida e traz razão para perceber que a Bíblia não está desconexa com os acontecimentos mundiais. Pelo contrário, a Bíblia, ela afirma muito desses relacionamentos e muito dessas questões. É isso que é importante nós percebermos. Então, aqui nessa aula, eu quero apenas destacar, eu trouxe aqui o computador, a telinha aberta, para trazer para os queridos irmãos alguns aspectos históricos, contextuais da igreja de Antioquia, tá bom? Eu retirei de alguns dicionários algumas informações e isso vai facilitar muito esse entendimento no que se refere ao contexto histórico, ok? Então vamos lá. Primeiro, a capital, Antioquia da Síria, é a capital da província romana Síria, da Síria, por isso que é Antioquia da Síria, e ela teve um papel de destaque na expansão da igreja durante o primeiro século, né? Antioquia, ela ficava situada na margem oriental do rio Orontes, que fica a cerca de 27 quilômetros do mar Mediterrâneo e a 485 quilômetros ao norte de Jerusalém, então não era tão perto. A cidade, ela foi fundada por volta de 300 anos antes de Cristo por Seleuco I, né, o Nicator, que é um dos 3 sucessores do famoso Alexandre o Grande, que lhe deu o nome a essa cidade de Antioquia, homenagem ao seu pai, que se chamava Antíoco, né? Antíoco era o nome do pai dele. Então, os primeiros anos da história da igreja, esses anos estão intimamente relacionados com a igreja de Antioquia da Síria. Nicolau, que é um dos 7 primeiros diáconos, ele era, de fato, um prosélito de Antioquia, conforme Atos capítulo 6, verso de número 5, e após apedrejarem o primeiro mártir da história da igreja, do cristianismo, Estevão, registrado lá em Atos capítulo 7, uma grande perseguição, um grande sofrimento abateu-se sobre a igreja de Antioquia, fazendo com que alguns discípulos fugissem, de Jerusalém, se abateu sobre a igreja de Jerusalém, e esses discípulos tiveram que fugir para Antioquia. Essa é a realidade do que está registrado, onde pregaram o evangelho aos judeus. Atos capítulo 8 é registrado essa passagem, e outros vieram depois e tiveram um grande sucesso também pregando não apenas para judeus, mas pregando também entre os gentios, de acordo com Atos capítulo de número 11, ok? E quando os apóstolos e discípulos, né, que souberam que estava acontecendo em Antioquia, alguns líderes da igreja em Jerusalém enviaram o famoso Barnabé para lá. Isso está registrado em Atos capítulo 11, a partir do verso 25 até o verso 26. E aparentemente, Paulo e Barnabé, eles usaram Antioquia da Síria como base das suas viagens missionárias, né, pela Ásia Menor. Onde é que nós vislumbramos as viagens missionárias do apóstolo Paulo? Primeiro, Atos capítulo 13, primeira viagem missionária. Segunda viagem missionária, Atos capítulo 15. E a terceira viagem missionária, Atos capítulo 18. Nós vamos observar que eles começam em Antioquia da Síria e terminam em Antioquia da Síria. E quando olhamos para a primeira viagem do apóstolo Paulo, após a primeira viagem missionária,
Antioquia, de acordo com o registro, ela foi o palco de importantes discussões no que se refere àqueles que se convertiam ao cristianismo e em detrimento das práticas do regimento, da lei mosaica, do sistema sacrificial e principalmente a respeito da circuncisão, né? Os circuncidados e por aí vai. Alguns queriam impor alguns preceitos da lei judaica aos gentios, aqueles recém-conversos, e tinha brigas, palcos de discussões no que se refere a esses aspectos. Tanto é que Atos capítulo 15, verso de número 1 e 2, registra esse aspecto. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. A minha versão é Nova Almeida atualizada. Alguns indivíduos que foram da Judéia para a Antioquia ensinavam aos irmãos: se vocês não forem circuncidados, segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. Tá vendo? Colocando como condição. Tendo surgido o conflito e grande discussão de Paulo e Barnabé com eles, foi resolvido que esses dois e mais alguns fossem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros para tratar dessa questão. E aqui temos o primeiro concílio, né? O concílio de Jerusalém, que na verdade foi uma conferência em Jerusalém que ocorreu em 48 ou 49 depois de Cristo, né? Uma curiosidade aí para os queridos irmãos. Então, essa divergência, meus amados professores, doutrinária, levou à convocação do concílio da igreja em Jerusalém. Então, Paulo e Barnabé, conforme o texto, foram até Jerusalém apresentar um relatório do modo como Deus havia operado através dele para a conversão, né, dos gentios, ou entre os gentios. E o concílio decidiu que os gentios convertidos, de fato, né, não precisavam ser circuncidados. O Senhor, a nova aliança, como nos ensina o autor aos Hebreus, ela é superior, ela é melhor. Alguns até dizem que foi Barnabé que escreveu a carta aos Hebreus, outros colocam também na conta de Paulo e por aí vai, né? Mas como diz um dos pais da igreja, somente Deus sabe quem escreveu Hebreus. E atualmente, hoje, a Antioquia, ela é uma cidade da atual Turquia, que é chamada de Antáquia, né? Ou Antaquia, é a localidade que ainda existe hoje, tem ruínas lá do que aconteceu no período bíblico, no período do Novo Testamento, tá bom? Essas são apenas algumas curiosidades daquilo que queríamos destacar com os queridos irmãos. Recomendo também aos amados falarem um pouco do itinerário das viagens do apóstolo Paulo, partindo de Antioquia, e com isso traçar algumas características da aplicação, de como aquela igreja se comportava em relação à obra missionária. Isso que merece o destaque maior a respeito da fome que houve em Jerusalém e como a igreja ajudou, como ela foi uma base missionária para enviar pessoas para diversos campos e por aí vai. Então, a importância a ser destacada aqui é Antioquia como uma igreja preocupada com a missão transcultural. Ok? Como uma igreja que manda pessoas, como uma igreja que subsidia, como uma igreja que sustenta missionários para a propagação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Assim como está no começo de Atos, Atos capítulo 1, verso 8, tratando até os confins da terra. Então, para que a lição bíblica até os confins da terra, a realidade tirada da palavra de Deus, faça sentido em nossos corações, é necessário que até esses confins da terra seja subsidiado, sustentado e com isso tenhamos uma vida de oração, de santidade, de jejum, para que sejamos guiados por meio do Espírito Santo para cumprir os seus propósitos aqui na terra, ok? Então, quando o Espírito separa Barnabé e Paulo para cumprir esta missão, a igreja de Antioquia já havia sido escolhida na eternidade passada por um Deus soberano como base missionária para o envio de pessoas para propagar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Então, Antioquia da Síria é uma linda cidade, é uma cidade muito importante na historicidade bíblica e que nos serve de exemplo como uma igreja e como uma cidade que ali havia pessoas que tinham preocupação com a pregação do Evangelho até os confins da terra, tá bom? Deus te abençoe, até a próxima lição. Se tiver alguma dúvida, indicação de livro, quiser entrar em contato conosco, fala aqui conosco nos comentários e nós iremos interagir em nome do Senhor Jesus. Até a próxima lição, se Deus quiser.